A paz do Senhor, irmãos. Neste vídeo vamos ler a sexta catequese proferida na audiência geral, pelo Papa João Paulo II, sobre a sacralidade do matrimônio e da família, em que medita sobre a experiência da solidão original do homem, formado por Deus do pó da terra, fala do homem e não do corpo. Embora criado no mundo visível, corpo entre os corpos, o homem se distingue de todos os animais, se separa deles, na sua consciência de pessoa. Essa mensagem vai fortalecer a sua esperança na família, como projeto amoroso de Deus. Dê o seu like e compartilhe com todos aqueles que necessitam desta palavra de fé. Assim você estará contribuindo com a evangelização. Uma boa leitura. Catequese proferida pelo Papa João Paulo II. Quarta-feira, 24 de outubro de 1979. A solidão original do homem e a sua consciência de ser pessoa. Na reflexão precedente começamos a analisar o significado da solidão original do homem. A sugestão foi nos dada pelo texto já vista, e em particular pelas seguintes palavras: não é conveniente que o homem esteja só, vou dar-lhe uma auxiliar semelhante a ele. Gênesis 2, 18. A análise das relativas passagens do livro do Gênesis, capítulo 2, levou-nos já a conclusões surpreendentes que dizem respeito à antropologia, isto é, a ciência fundamental acerca do homem, contida neste livro. De fato, relativamente em poucas frases, o antigo texto delineia o homem como pessoa com a subjetividade que a caracteriza. Quando Deus Javé dá a este primeiro homem assim formado, a ordem que diz respeito a todas as árvores que crescem no jardim do Éden, sobretudo a do conhecimento do bem e do mal, aos delineamentos do homem acima descritos junta-se o momento da opção e da autodeterminação, isto é, da vontade livre. Deste modo a imagem do homem, como pessoa dotada de uma subjetividade própria, aparece diante de nós como acabada no seu primeiro esboço. No conceito de solidão original está incluída quer a autoconsciência, quer a autodeterminação. O fato de o homem estar só, encerra em si tal estrutura ontológica e ao mesmo tempo é um índice de autêntica compreensão. Sem isto, não podemos compreender corretamente as palavras seguintes, que constituem o prelúdio da criação da primeira mulher: vou dar-lhe uma auxiliar. Mas, sobretudo, sem aquele significado tão profundo da solidão original do homem, não pode ser compreendida, nem corretamente interpretada a situação completa do homem criado à imagem de Deus, que é a situação da primeira, ou melhor, da primitiva aliança com Deus. Este homem, de quem a narração do capítulo 1 diz que foi criado à imagem de Deus, manifesta-se na segunda narração, como sujeito da aliança, isto é, sujeito constituído como pessoa, constituído à altura de companheiro do absoluto. Dado o dever de discernir e escolher conscientemente entre o bem e o mal, entre a vida e a morte. As palavras da primeira ordem de Deus Javé que se referem diretamente à submissão e à dependência do homem criatura do seu Criador, revelam de modo indireto precisamente tal nível de humanidade, como sujeito da aliança e companheiro do absoluto. Gênesis 2, 16, 17. O homem está só, isto quer dizer que ele através da própria humanidade, através daquilo que ele é ao mesmo tempo constituído numa única, exclusiva e irrepetível relação com o próprio Deus. A definição antropológica contida no texto já vista aproxima-se, por seu lado, daquilo que exprime a definição teológica do homem, que encontramos na primeira narração da criação: façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Gênesis 1, 26. O homem assim formado, pertence ao mundo visível, é corpo entre os corpos. Retomando de certo modo, reconstruindo o significado da solidão original, aplicamo-lo ao homem na sua totalidade. O corpo mediante o qual o homem participa no mundo criado visível, torna-o ao mesmo tempo consciente de estar só. De outro modo não teria sido capaz de chegar àquela convicção, a que efetivamente chegou, como lemos, se o seu corpo o não tivesse ajudado a compreendê-lo, tornando o fato evidente. Conforme Gênesis 2, 20. A consciência da solidão poderia ter enfraquecido, precisamente por causa do seu próprio corpo. O homem, Adão, teria podido, baseando-se na experiência do próprio corpo, chegar à conclusão de ser substancialmente semelhante aos outros seres vivos, animalia. E afinal, como lemos, não chegou a esta conclusão, pelo contrário chegou à persuasão de estar só. O texto já vista não fala nunca diretamente do corpo, até mesmo quando diz que o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, fala do homem e não do corpo. Apesar disto, a narração tomada no seu conjunto oferece-nos bases suficientes para perceber este homem, criado no mundo visível,
exatamente como o corpo entre os corpos. A análise do texto já vista permite-nos também relacionar a solidão original do homem com a consciência do corpo, mediante o qual o homem se distingue de todos os animais e se separa deles, e também mediante o qual ele é pessoa. Pode-se afirmar com certeza que aquele homem assim formado tem contemporaneamente o conhecimento e a consciência do sentido do próprio corpo. E isto baseado na experiência da solidão original. Tudo isto pode ser considerado como implicação da segunda narração da criação do homem, e a análise do texto permite-nos um amplo desenvolvimento. Quando no início do texto já vista, ainda antes de se falar da criação do homem do pó da terra, lemos que ninguém cultivava a terra e fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. Gênesis 2, de 5 a 6, associamos justamente este trecho ao da primeira narração, em que está expressa a ordem divina: enchei e dominai a terra. Gênesis 1, 28. A segunda narração alude de modo explícito ao trabalho que o homem realiza para cultivar a terra. O primeiro meio fundamental para dominar a terra encontra-se no próprio homem. O homem pode dominar a terra porque só ele, e nenhum outro ser vivo, é capaz de cultivá-la e transformá-la segundo as próprias necessidades. Fazia jorrar da terra a água dos canais para regar o solo. E então, este primeiro esboço de uma atividade especificamente humana parece fazer parte da definição do homem, tal como emerge da análise do texto já vista. Por conseguinte, pode-se afirmar que tal esboço é intrínseco ao significado da solidão original, e pertence àquela dimensão de solidão através da qual o homem que desde o início está no mundo visível como corpo entre os corpos, descobre o sentido da própria corporalidade. Sobre este assunto voltaremos na próxima reflexão. Aqui encerramos a leitura desta catequese maravilhosa sobre a teologia do corpo. Continuaremos este estudo no próximo vídeo. São João Paulo II, rogai por nós.